Agora a gente vai falar de pessoa jurídica. O que são pessoas jurídicas? Já pararam para pensar? Bom, normalmente pessoas jurídicas são formadas por um grupo de pessoas físicas. O objetivo de existir uma pessoa jurídica é para que isso lá, nos primórdios, se separasse os bens das pessoas físicas que a constituem e a pessoa jurídica em si. Aqui no direito brasileiro, nós temos dois tipos de pessoa jurídica, basicamente: pessoas de direito público e pessoas de direito privado. Falando das pessoas jurídicas de direito público, quem são elas? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a União, os estados, os municípios, as autarquias, todas elas são pessoas jurídicas de direito público, com uma personalidade diferente uma das outras. E todas elas são capazes de adquirir direitos e contrair obrigações. As pessoas jurídicas de direito público podem ser interno ou externo. Quem são as de direito público interno? Essas que eu falei para vocês até agora: a União, os estados, os municípios. O objetivo delas é poder fazer, por exemplo, contratos, poder fazer licitações, negociações entre as próprias pessoas jurídicas de direito público e também com pessoas jurídicas de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito público externo, então? Bom, imagine o planeta todo. No âmbito internacional, nós temos pessoas que têm personalidade de direito internacional. Por exemplo, um Estado brasileiro, a União Europeia, uma organização internacional como é a ONU, a OMC, são todas pessoas jurídicas de direito internacional. E elas podem, entre elas, fazer contratos, fazer tratados, acordos, contrair também direitos e obrigações. Todavia, por exemplo, dentro do Estado brasileiro, eu tenho todo esse conjunto de pessoas jurídicas de direito público interno. E fora, quem negocia é unicamente o Estado brasileiro. Isso quer dizer que, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul não pode fazer um contrato com a União Europeia. Quem pode fazer um tratado, um acordo, um contrato é o Estado brasileiro. Pode vir, por exemplo, por interesse do Estado do Rio Grande do Sul, mas não pode ser assinado por ele. Saindo das pessoas jurídicas de direito público, vamos para as pessoas jurídicas de direito privado, que é o que está mais dentro do direito civil. Quem são elas? Eu tenho pessoas jurídicas de direito privado que têm fins econômicos e outras que não têm fins econômicos. Nessa aula, o nosso foco vai ser maior nas pessoas que não têm fins econômicos. E nós vamos ter uma aula específica de direito empresarial para tratar as pessoas jurídicas com fins econômicos, ok? Dentre as pessoas jurídicas, então, de direito privado, sem fins econômicos, nós temos as associações, as fundações, os partidos políticos, as entidades religiosas e os sindicatos. Já ouviram falar deles todos? Bem, por que esse rol? Na verdade, se a gente for olhar, boa parte dessas pessoas jurídicas são espécies de associação ou uma fundação, que são as duas bases do ponto de vista do direito que existem. O que é, por exemplo, um partido político, senão uma associação de pessoas? O que é um sindicato? O que é uma entidade religiosa, uma igreja, senão uma associação de pessoas? Então, todos eles levam a regra geral que é dada para as associações. E o que é uma associação? Associação é um conjunto de pessoas que se reuniu com um propósito comum. Eu posso chamar de ONG, de entidade, de instituto, mas não deixa de ser uma associação. E esse propósito comum, esse objetivo comum, deve ser um objetivo não econômico. Isso é importante deixar bem claro. Eu tenho dentro das associações, então, alguns tipos de associação que vão ter reflexo tanto na questão das obrigações quanto na questão tributária. Já ouviram falar de OCIP? OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público. Tem uma lei que trata especificamente da sua regulação e estabelece o que ela pode ou não pode fazer e que ela pode acessar mais facilmente, por exemplo, alguns editais públicos. Já eu tenho associações que são consideradas a entidade de interesse social, é aquela que era conhecida antigamente como filantrópica. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é prestar serviços ou de alguma maneira auxiliar a sociedade nas áreas de educação, saúde e cultura. E também servem para a parte religiosa. Então, essas especificamente, elas têm um tratamento diferenciado no âmbito tributário,
porque elas têm algumas isenções fiscais que não cabem para outros tipos de associação. Por exemplo, o que seria entendido como uma entidade de interesse social? Uma universidade, que seria não uma privada, mas uma universidade confessional, uma universidade comunitária, um hospital, que era conhecido como filantrópico, são passíveis de serem enquadrados nessa categoria. Lembrando que todos eles não deixam de ser associações. E por fim, eu ainda tenho uma figura chamada entidade de utilidade pública. Ela é uma figura bastante antiga. Esse reconhecimento como utilidade pública, ele pode se dar no município, no estado e na União. E o objetivo é de isentar também tributariamente alguns tipos de tributos que não são isentos, por exemplo, por uma entidade de interesse social, como IPTU, IPVA, no âmbito municipal e estadual, respectivamente. Então, as associações, em resumo, podem ter essas categorias, mas a sua lógica básica é que são uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, cujo objetivo é reunir um grupo com um propósito comum. Ao lado das associações, nós também temos as fundações. Já ouviram falar de fundações? Existem fundações públicas e fundações privadas. As fundações públicas têm um propósito específico, são criadas por lei e têm um bem dotado para aquele objetivo que a lei atribuiu. Já as fundações de direito privado, elas são criadas por um instituidor que doa ou destina um determinado bem para o propósito que ele almeja alcançar com aquela fundação. Por exemplo, uma pessoa pode destinar um terreno, um prédio ou um valor em dinheiros para criar uma fundação que tenha como propósito atender crianças com câncer, por exemplo. Então, a fundação, ela não é um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas. Ela é um bem que é destinado para uma finalidade específica. E depois ele é gerido com esse propósito. Importante ressaltar que no caso das fundações, existe uma figura que é o Ministério Público que acaba auditando essas fundações para verificar se o propósito que estava estabelecido pelo seu fundador está sendo efetivamente cumprido. Então, estas são as pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos. As pessoas jurídicas com fins econômicos, nós vamos tratar especificamente na próxima aula.